Eu sou André Mendes Moreira, advogado tributarista, mestre e doutor em Direito Tributário. Estamos aqui hoje em nossa segunda aula, de um total de 5, para tratar do sistema tributário brasileiro. Na última aula, estudamos o conceito de tributo e as espécies tributárias existentes em nosso país. Na aula de hoje, estudaremos os princípios constitucionais tributários previstos no artigo 150, que regulam o exercício do poder de tributar por parte dos entes públicos. Estão aqui conosco alunos do curso de Direito, aqui em Brasília, o Edgar, a Eliana e o José Luiz. E se você tiver, basta enviar algum e-mail para saberdireito@stf.jus.br, identificando o tema, o professor e a aula. O poder de tributar, desde sempre, representou um ato do poder de império contra o seu súdito, contra o cidadão. Por esse motivo, o artigo 150 da Constituição de 1988, que inaugura o tópico das limitações ao poder de tributar, traz garantias, traz métodos que conferem segurança ao contribuinte contra a arbitrariedade no exercício do poder de tributar por parte dos entes federados. Lembrando que no Brasil, tanto a União como estados e municípios possuem poder de tributar e o Distrito Federal possui a chamada competência dúplice, a ele competindo os impostos de competência dos estados e dos municípios por força do artigo 147, combinado com o artigo 155, caput, da Constituição de 1988. O primeiro e mais importante princípio em matéria tributária surgiu em 1215, quando o rei João Sem Terra, premido pela revolta da população, assinou a intitulada Magna Carta, cujo princípio basilar sustentava que não deveria haver exigência de tributos sem que houvesse manifestação da vontade do povo por meio da lei. Desde então, este princípio tem pautado sistemas tributários democráticos em todo o mundo. Na Constituição Federal, o princípio da legalidade é garantia fundamental, esculpida no artigo 5º da Carta Magna. Diz esse dispositivo, em seu inciso 2º, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Especificamente em matéria tributária, temos uma previsão no artigo 150, inciso 1º, de que não pode a União, não podem os estados, o Distrito Federal e os municípios instituir ou aumentar tributo sem lei. Portanto, a lei é o ponto de partida para a instituição do tributo, para o exercício da competência tributária, atribuído pela Constituição aos entes federados, regulamentado pelas normas gerais de direito tributário, regras aplicáveis de forma uníssona, tanto à União como aos estados e aos municípios, e editadas por meio de lei complementar, como predica o artigo 146 da Constituição, cujo exemplo mais lapidar de norma geral é o próprio Código Tributário Nacional, e, por lei ordinária, enfim, efetivamente, compete à União, ao Estado e ao município, observando as leis complementares de normas gerais e, dentro da competência que lhes foi atribuída pela Constituição de 88, efetivamente instituir o tributo. Mas o princípio da legalidade não se aplica apenas para a instituição ou majoração de tributos. A própria Constituição, em seu artigo 150, parágrafo 6º, ao tratar de diversos incentivos fiscais em matéria tributária, como reduções de base de cálculo, anistias que consistem no perdão de juros e multas devidos pelos contribuintes, remissões que consistem no perdão do próprio imposto, do próprio tributo devido pelo contribuinte, devem ser previstos sempre em lei. Portanto, o ato do legislador, a lei em sentido formal e material, é condição sine qua non
para a validade da norma tributária. O artigo 97 do Código Tributário Nacional especifica o conteúdo material do princípio da legalidade. Ou seja, afinal, o que deve a lei tributária prever, o que deve a lei tributária regulamentar para que a instituição do tributo seja efetivamente válida. Reza o artigo 97 do Código Tributário que a lei ordinária deverá prever, no ato de instituição do tributo, quem são os seus contribuintes, qual é a sua base de cálculo, a grandeza sobre a qual a sua alíquota, também prevista em lei, deverá incidir, qual é o seu critério material, ou seja, qual é o fato que, praticado pelo contribuinte, gera o dever de pagar tributo. Enfim, todas as características do tributo devem estar previstas em lei. Valendo-nos da lição da professora Misabel Derzi, na obra Direito Tributário, Direito Penal e Tipo, o direito tributário e o direito penal guardam uma estreita relação. Tanto no direito penal como no direito tributário, a existência do crime, fato típico, ou o dever de pagar tributo, estão condicionados à ocorrência no mundo real de todos os elementos descritos na norma abstrata. Assim como no direito penal, o furto de uso não é tipificado, porque furto é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, no direito tributário, a inocorrência de qualquer dos elementos da hipótese de incidência tributária prevista na norma tributária, prevista e veiculada por lei, em sentido formal e material, impede a exigência do tributo. A este princípio, alguns autores nominam o princípio da tipicidade, e a professora Misabel Derzi, com Speck na doutrina alemã, leciona tratar-se do princípio da especificidade conceitual fechada. Afinal, o conceito do direito tributário é um conceito fechado, e apenas a ocorrência, no mundo real, de todos os elementos previstos na lei, ensejará ao ente público o direito de exigir que o contribuinte lhe transfira coativamente parte do seu patrimônio privado. Entretanto, apesar dos ditames do artigo 97 do Código Tributário Nacional, existem alguns elementos relacionados com o tributo que não precisam estar previstos em lei. Um deles é a data em que o tributo deve ser pago. O ICMS é devido todo dia 10. Pode um decreto alterar a data de pagamento do ICMS, transferindo-o para o dia 15? Ou antecipando-o para o dia 5, desde que com uma mínima antecedência, que ele não constitua um contribuinte em mora com essa antecipação? A resposta é positiva, sim. A data de pagamento do tributo, ela não integra o conteúdo material do princípio da legalidade, consoante já dispunha a jurisprudência sedimentada há decênios. Outro ponto que também dispensa o princípio da legalidade, que constitui uma mitigação a este princípio, é a atualização monetária da base de cálculo do tributo, que pode ser feita por ato infralegal. Melhor explicando, suponhamos que em determinado município ocorra de um ano para outro a atualização pelos índices oficiais de inflação da planta de valores do IPTU. Para a incidência do IPTU, todo município possui a chamada planta de valores, veiculada por lei, com os valores dos respectivos imóveis, conforme a região, conforme o tipo do imóvel, luxo, alto luxo, etc. Esta planta de valores deve ser prevista em lei porque é a própria base de cálculo do IPTU, sobre a qual incidirá a alíquota, obtendo-se ao fim e ao cabo o valor a ser efetivamente recolhido aos cofres públicos.
Entretanto, apesar de se tratar da própria base de cálculo do imposto, apesar de ser necessariamente prevista em lei, é possível atualizá-la monetariamente, valendo-nos dos índices oficiais de inflação de um ano para outro, sem que isso seja feito por lei. Essa atualização é passível de ser realizada via decreto ou via algum outro ato infralegal. A justificativa é simples. A mera atualização monetária de tributo não constitui em aumento ou majoração do tributo. Por este motivo é que se dispensa, neste exemplo do IPTU, lei para majorar a sua base de cálculo, desde que, e a ressalva é fundamental, esta majoração não supere o valor da correção monetária no período, o valor dos índices oficiais de inflação no período. Tal entendimento já foi inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua súmula número 160, que trata exatamente deste caso do IPTU. Obviamente, se o município quiser fazer refletir na base de cálculo do IPTU a eventual valorização do patrimônio imobiliário do particular que supere os índices oficiais de inflação, ele deverá fazê-lo por lei própria, porque se tratará, no caso, de efetiva majoração de tributo. Existem também algumas hipóteses constitucionalmente admitidas, nas quais a modificação de alíquotas de determinadas exações pode ser realizada pelo próprio Poder Executivo, é dizer, sem lei. Pode ser realizada por decreto, por portaria, por resolução, por qualquer ato infralegal. Os tributos aos quais esta mitigação ao princípio da legalidade, especificamente no que tange à fixação de alíquotas, a modificação de alíquotas pelo Poder Executivo, e não a modificação de sua base de cálculo, que deve estar sempre prevista em lei, são o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras e a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis. Todas estas exações de competência da União Federal possuem um acentuado cariz extrafiscal. É dizer, em muitos casos, se fará necessária a modificação das suas alíquotas, não para aumentar a arrecadação ou para mantê-la, mas para atingir outras finalidades. Um exemplo que vivenciamos há alguns anos. Em meio a uma grande crise mundial, o governo federal, por ato infralegal, por decreto, reduziu as alíquotas do IPI incidente sobre a comercialização de automóveis. Após a pior fase da crise, as alíquotas foram restabelecidas também por decreto. Nestas exações, portanto, a lei que as institui prevê as alíquotas mínima e máxima do tributo. A lei do IPI deve prever a sua alíquota mínima e a sua alíquota máxima, assim como devem fazê-las as leis do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto sobre operações financeiras e também da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre comercialização e importação de combustíveis. Dentro destes limites mínimo e máximo pré-estabelecidos em lei, poderá o Poder Executivo, por ato infralegal, por decreto, resolução, portaria, ofício circular, modificar as suas alíquotas, restabelecendo-as, minorando-as, restabelecendo-as novamente, sempre que houver razão para tanto. A outra exceção ao princípio da legalidade, no que tange também às alíquotas, está prevista na Constituição para uma modalidade específica de ICMS que ainda não foi instituída. Trata-se do ICMS monofásico incidente sobre a comercialização de combustíveis. Aqui vale um breve parênteses. Na Constituição pretérita, os
combustíveis e seus derivados se sujeitavam a um imposto único federal, imposto único sobre combustíveis. Este imposto incidia uma única vez em toda a cadeia de produção, comercialização e distribuição final desse insumo. Com o advento da Constituição de 88 e a atribuição aos estados da competência de se tributar esse tipo de insumo, logo se viu que a adoção de um tributo plurifásico para a tributação dos combustíveis trazia dificuldades de controle, dificuldades de fiscalização que um tributo monofásico, em outras palavras, cobrado uma só vez, preferencialmente junto ao produtor, junto à refinaria de petróleo, por exemplo, não trazia à época da Constituição pretérita com o imposto único sobre combustíveis. Visualizando este ponto, a Constituição foi modificada para autorizar a incidência, a criação, por lei complementar, de um ICMS monofásico, ou seja, cobrado uma única vez, sobre a comercialização dos combustíveis. Este ICMS ainda não foi instituído pela lei complementar referida na Constituição. Mas quando for, e este é o ponto, as suas alíquotas serão definidas pelo CONFAZ, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão do Poder Executivo que reúne os 27 secretários de Estado da Fazenda e que aprova convênios em matéria de ICMS, especificamente hoje sobre isenções e benefícios fiscais relativos a esse imposto estadual. Portanto, diferentemente da anterior exceção ao princípio da legalidade nos impostos de importação e exportação, IPI, IOF e CID combustíveis, nos quais a lei irá prever a alíquota mínima e máxima, competindo ao Poder Executivo atuar dentro dos limites pré-estabelecidos em lei, neste caso do ICMS monofásico incidente sobre combustíveis, a alíquota será fixada por órgão do próprio Poder Executivo, que será o Conselho Nacional de Política Fazendária. Outro tópico relevante em matéria de princípio da legalidade relaciona-se com a utilização de medidas provisórias em matéria tributária. Sempre se criticou a utilização desse instituto para exercício do poder de tributar. Não obstante as críticas, a jurisprudência firmou-se no sentido de que é legítima a utilização de medidas provisórias para instituir tributos em geral. No ano de 2001, foi editada a Emenda Constitucional número 32, emenda esta que modificou toda a regulamentação das medidas provisórias no país. Atualmente, a medida provisória possui validade por 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por mais 60. Ao fazê-lo, a Emenda Constitucional 32 de 2001 trouxe duas disposições que precisam ser aqui analisadas, porquanto interessam diretamente ao direito tributário. A primeira delas refere-se à vedação de regulamentação de matéria sujeita à lei complementar por medida provisória. Ora, a lei complementar não é uma lei hierarquicamente superior à lei ordinária, mas é uma lei cuja aprovação exige quórum qualificado. É uma lei que deve ser aprovada pela maioria absoluta de votos dos membros da Casa Parlamentar. Em regra, a lei complementar em matéria tributária exerce a função de edição de normas gerais, de regulamentação de limitações ao poder de tributar, como predica o artigo 146 da Constituição de 1988. Excepcionalmente, contudo, se exige lei complementar para a instituição de tributos específicos, como no caso, por exemplo, dos empréstimos compulsórios, do imposto sobre grandes fortunas, dos impostos de competência residual da União Federal. Em todos esses casos, a própria instituição do tributo deverá ser feita por lei complementar, fugindo à regra geral
de acordo com a qual o tributo se cria por lei ordinária. Sendo assim, a disposição de que medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar é duplamente importante para o direito tributário. Primeiro, porque impede a utilização deste instrumento para a veiculação de normas gerais, como as do Código Penal, e para a instituição desses tributos específicos. Em segundo lugar. Um outro ponto que merece nossa atenção relativo às medidas provisórias refere-se à autorização para que determinados impostos sejam instituídos por medida provisória. Diz a Constituição, no parágrafo 2º do artigo 62, medida que implique instituição ou majoração de impostos, exceto imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e impostos extraordinários de guerra, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. O que esse dispositivo trouxe, portanto, foi uma garantia. Medida provisória que institua imposto só produz efeitos no ano seguinte, se for convertida em lei no ano de sua edição. Trata-se de uma garantia para evitar-se a produção de efeitos de medida provisória em relação a impostos contra os contribuintes. Haja vista que, via de regra, qualquer imposto só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao que publicada a lei de sua instituição. Entretanto, a própria Constituição excepciona os impostos aos quais nos referimos: imposto de importação, exportação, IPI e IOF, impostos extraordinários de guerra. Estes podem ser criados por medida provisória e possuirão plena validade, plena eficácia desde a data de sua criação, mesmo que seja por medida provisória, consoante a autorização expressa da Constituição. Lembrando, contudo, que isso não impede, consoante a jurisprudência já pacificada, a instituição de outros tipos de tributos por medida provisória, como, por exemplo, as contribuições para financiamento da Seguridade Social, cuja instituição, por esse veículo, já foi legitimada por nossas cortes. Alguns pontos específicos demonstram a importância do princípio da legalidade em nossas vidas, no dia a dia. Por exemplo, diversos órgãos de classe incumbidos da fiscalização da atuação de seus associados, como os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura, os CREAs, podem cobrar contribuições corporativas dos seus associados, contribuições essas que são tributos instituídos por lei federal. Contudo, a majoração dessas contribuições, o seu aumento, para além dos meros índices oficiais de inflação, ou seja, não a sua correção monetária tão somente, que poderia ser feito por decreto, mas a sua efetiva elevação, exige lei. Em diversas ocasiões, os tribunais superiores já declararam inconstitucionais contribuições corporativas cobradas por determinados órgãos de classe dos seus associados que não estavam respaldadas na lei. Outro caso importante, taxas judiciárias. Taxas judiciárias são tributos, são valores pagos ao Estado para se obter prestação jurisdicional. Essas taxas devem estar sempre previstas em lei. Não havendo lei, serão inconstitucionais por ferimento ao princípio da legalidade. Especificamente sobre um tema que atualmente possui relevo. Existe uma contribuição previdenciária instituída pela Lei 8.212 de 1991, que é a contribuição previdenciária para o seguro de acidentes do trabalho, para o SAT. Trata-se de um valor 1, 2 ou 3%, 1, 2 ou 3 pontos percentuais, cobrados sobre os salários pagos pelo empregador aos seus empregados. Essas contribuições buscam remunerar
o custeio de aposentadorias especiais, que são aquelas aos quais empregados que atuam em áreas de risco fazem jus, assim como remunerar o custeio de afastamentos por acidente do trabalho. Quando essa contribuição foi instituída, já em 1991, a legislação previu 3 alíquotas distintas: 1% para as empresas que oferecessem risco leve aos seus empregados, 2% para aquelas que oferecessem risco médio aos seus empregados e 3% para as que oferecessem risco alto aos seus empregados, sendo que o risco alto seria aquele preponderante no estabelecimento da empresa. Ora, coube ao decreto, e não à lei, identificar quais atividades se sujeitavam ao risco leve, ao risco médio e ao risco alto. Ao fazer dessa forma, ao proceder desta maneira, o decreto determinou que empresas de determinado setor pagassem 1%, daquele outro setor 2%, e de terceiros setores pagassem 3%. Esta atribuição ao Poder Executivo da competência para dizer a qual alíquota se sujeita o contribuinte do seguro de acidente do trabalho, desta contribuição previdenciária incidente sobre o pagamento de salários, foi questionada pelos contribuintes. No entanto, os tribunais superiores entenderam que a lei pode sim delegar ao Poder Executivo o esclarecimento de determinados critérios de tributação, ainda que estes critérios impliquem a majoração ou minoração da carga tributária, declarando constitucional a delegação ao Poder Executivo prevista na Lei 8.212 de 91, relativa aos graus de risco aplicáveis à contribuição para o seguro de acidentes do trabalho. Mais recentemente, foi editada uma outra lei, a Lei 10.666 de 2003, que criou o FAP, o Fator Acidentário Previdenciário, que pode dobrar ou cortar pela metade o valor do SAT, o valor da contribuição para o seguro de acidente do trabalho, devido pelo empregador. O valor poderá dobrar se o empregador tiver, de acordo com a lei, com o artigo 10º da Lei Federal 10.666 de 2003, uma frequência e um índice elevado de acidentes do trabalho, que quanto mais graves são, mais elevam a alíquota. Coube também aos atos infralegais, aos decretos, regulamentarem exatamente como se daria esse cálculo, o que tem gerado insurgência por parte de vários contribuintes, ao argumento de que, como toda forma de cálculo desse fator acidentário de prevenção, que pode até dobrar ou cortar pela metade a alíquota devida a título de seguro do acidente do trabalho, é prevista em decreto, em ato infralegal, ela feriria o princípio da legalidade. Este tema, contudo, ainda está em discussão perante nossos tribunais superiores. Por fim, apenas para concluir a temática da legalidade, vale sempre relembrar: em matéria tributária, a lei maior é a Constituição. É a Constituição que outorga as competências, é a Constituição que traz os princípios aplicáveis à lei tributária. A lei complementar em matéria tributária, que não é uma lei hierarquicamente superior à ordinária, ela se presta a traçar normas gerais, a regular matérias específicas que lhe foram constitucionalmente destinadas pelo artigo 146 da Lei Maior, e apenas excepcionalmente a instituir determinados tributos, como empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos e contribuições sociais residuais de competência da União. A lei ordinária é a lei que efetivamente institui o tributo. E é esta lei que deve seguir todos os ditames do artigo 97 do Código Tributário Nacional, que traz o conteúdo material deste importante princípio em matéria tributária. Alguma dúvida até o momento?
pode o legislador delegar ao Poder Executivo a definição de critérios de tributação que influam, né, no valor do tributo devido? Esta é a pergunta que o Supremo Tribunal Federal enfrentou quando da criação da contribuição para o SAT. A lei de instituição disse: os riscos das atividades empresariais são leve, médio e grave. Conforme a atividade se enquadre no risco leve, médio ou grave, ela se sujeitará à alíquota de 1%, 2% ou 3%, competindo ao decreto fazer um enquadramento e definir em que consistiria, portanto, esse risco. Neste caso, o STF entendeu pela constitucionalidade da delegação. Atualmente temos outra discussão que de alguma forma é esta, porém nesta a delegação vai além. É exatamente a delegação para que o Poder Executivo calcule, utilizando fórmulas próprias que ele mesmo criará, porquanto a lei é bastante genérica, para majorar ou minorar a alíquota da contribuição para o SAT em razão do fator acidentário previdenciário, que busca beneficiar as empresas que têm poucos acidentes, reduzindo as alíquotas do SAT, e punir aquelas empresas que investem pouco em acidentes do trabalho e, por isso, têm um índice maior de acidentes em relação aos seus concorrentes, podendo até dobrar a alíquota da contribuição para o SAT. Esta delegação foi feita de forma mais genérica pelo legislador do que a delegação anterior, referente apenas aos riscos leve, médio e grave. Este tema está em discussão e os tribunais superiores darão oportunamente a palavra final. Outro princípio, sobremaneira relevante, é o princípio da não surpresa. Este princípio foi tratado pelo professor Eduardo Maneira em um pequeno grande livro intitulado O Princípio da Não Surpresa em Matéria Tributária. O princípio da não surpresa é aquilo que diz o próprio nome, um princípio de acordo com o qual se busca não surpreender o contribuinte com uma tributação inopinada. O princípio da não surpresa em matéria tributária se desdobra no princípio da anterioridade anual e no princípio da anterioridade nonagesimal. De acordo com o princípio da anterioridade anual, a instituição da lei em determinado exercício financeiro é condição sine qua non para que o tributo possa ser cobrado no exercício financeiro subsequente. Ou seja, para cobrar tributo em 2011, a lei instituidora desta exação deve estar aprovada e publicada no ano de 2010. O exercício financeiro no Brasil coincide com o ano civil, de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320 de 1964. Anteriormente, a garantia da não surpresa se materializava apenas com este princípio da anterioridade anual. Entretanto, alguns legisladores passaram a se valer da anterioridade anual para surpreender o contribuinte. Exemplo, bastava publicar uma lei no dia 31 de dezembro para que no dia 1º de janeiro ela fosse válida. Afinal, o que diz a anterioridade anual é: publicada a lei em determinado exercício financeiro, o tributo poderá ser cobrado no exercício financeiro subsequente. Portanto, sucessivos atos legislativos instituidores de tributo, no apagar das luzes dos anos calendários dos exercícios financeiros, passaram a gerar esta indesejada surpresa nos contribuintes em matéria tributária, não lhes permitindo o adequado planejamento das suas atividades. Buscando combater isso, a Emenda Constitucional número 42 de 2003, nossa última reforma tributária, estendeu para todos os tributos a garantia cumulativa com a anterioridade anual da anterioridade nonagesimal. De acordo com esta, não basta que o tributo seja
instituído por lei publicada em exercício anterior. Entre a data de publicação da lei e o início da exigência do tributo, deve haver o transcurso de, no mínimo, 90 dias. Portanto, a anterioridade nonagesimal veio ser um elemento a mais para proteger o contribuinte contra a surpresa tributária, para proteger o contribuinte contra a exigência inopinada de tributos. Existem, obviamente, por razões eminentemente extrafiscais, algumas exceções a esses princípios. Existem tributos que, dada a necessidade de serem modificados com velocidade, com agilidade, muitas vezes pelo próprio Poder Executivo, com base, inclusive, em exceções ao princípio da legalidade já vistas, que não se sujeitam sequer à anterioridade anual, tampouco à anterioridade nonagesimal. É dizer, instituição ou majoração desses tributos passa a valer a partir do dia seguinte ao da publicação da lei, ou eventualmente medida provisória, ou eventualmente do decreto que majora a alíquota da exação. São eles o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, os impostos extraordinários de guerra, que podem ser instituídos pela União em caso de guerra externa ou sua iminência, e os empréstimos compulsórios, no caso de calamidade pública ou guerra externa, porquanto há uma outra modalidade de empréstimo compulsório que se sujeita a esses princípios, que é o empréstimo compulsório em decorrência de investimento urgente e de relevante interesse nacional, tá? Como ocorreu, por exemplo, há algumas décadas com a criação do empréstimo compulsório sobre as faturas de consumo de energia elétrica dos industriais, cujo valor foi utilizado para financiar a expansão das usinas hidrelétricas no Brasil. Então, no caso de empréstimo compulsório para investimento público urgente de relevante interesse nacional, observam-se os ditames da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Entretanto, se o empréstimo compulsório é para custear combate à calamidade pública ou à guerra externa ou sua iminência, há uma exceção, tanto a anterioridade anual como a anterioridade nonagesimal, tal como ocorre, repito, no imposto de importação, no imposto de exportação, no IOF e nos impostos extraordinários de guerra. A seu turno, existem alguns impostos que não se sujeitam à anterioridade anual, se sujeitam apenas e tão somente à anterioridade nonagesimal. O IPI e a CID combustíveis, no que tange à fixação de novas alíquotas majoradas, se sujeitam ao princípio da espera nonagesimal tão somente, mas não ao princípio da anterioridade anual. São exações que possuem um cariz extrafiscal, mas também possuem uma função fiscal relevante. Dada a existência dessa função fiscal, optou o Constituinte por sujeitá-las apenas em parte aos ditames da não surpresa, sujeitá-los apenas à anterioridade nonagesimal. No caso do imposto de renda e da majoração da base de cálculo do IPTU e do IPVA, temos apenas a exigência da anterioridade anual. Ou seja, publicada uma lei que modifica a base de cálculo do IPTU em determinado ano, ela será válida a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, independentemente da data de sua publicação. Publicada no dia 31 de dezembro, lei majorando a base de cálculo do IPVA, ela será válida a partir do dia 1º de janeiro. Majorações de base de cálculo do IPTU e do IPVA, que devem ser feitas por lei, caso a majoração não seja apenas uma correção monetária, passam a valer a partir do exercício financeiro subsequente em que publicada a lei, sem a exigência da noventena. O mesmo vale para as regras atinentes ao imposto de renda. Publicada a lei no dia 31 de dezembro, o imposto de renda devido a partir do dia 1º de janeiro já se sujeitará à nova regra.
Em relação especificamente às contribuições para a Seguridade Social previstas no artigo 195 da Constituição, é importante notar que elas se sujeitam a uma não surpresa especial. No caso dessas contribuições do artigo 195, contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, contribuição para o PIS, COFINS, contribuição sobre folha de salários e demais remunerações pagas pelo empregador ao seu empregado, PIS e COFINS devidos na importação de bens e serviços. No caso das contribuições sociais previstas no artigo 195, elas se sujeitam apenas e tão somente à noventena, ou seja, apenas a espera de 90 dias se faz necessária para que as normas relativas à instituição ou majoração dessas contribuições sociais passem plenamente eficazes, produzindo efeitos contra os contribuintes. Neste ponto, vale fazer uma menção à problemática da revogação das isenções. De acordo com a orientação dos tribunais superiores, a isenção consiste em dispensa legal de tributo devido. Contribuinte isento não é aquele contribuinte contra o qual não nasce o dever tributário. Contribuinte isento é aquele contribuinte que pratica o fato gerador, é aquele contribuinte contra o qual nasce o dever de pagar tributo, mas em relação ao qual existe uma norma secundária que dispensa o pagamento deste tributo. Esta consideração teórica é importante para uma conclusão de extremo relevo. Como os tribunais consideram a isenção dispensa legal de tributo devido, há uma premissa. A premissa é de que o tributo já foi criado, a norma tributária já produz seus efeitos plenamente e obriga o contribuinte, que apenas não deve recolher o imposto porque existe a norma isencional secundária, que atua dispensando o pagamento da exação. A consequência desta conclusão é simples. No caso de revogação da isenção, como a norma tributária já existe, como a norma tributária já produz regularmente seus efeitos, não se terá criação de tributo novo. Portanto, revogada a isenção, o novo tributo passa a ser cobrado a partir do dia seguinte ao da publicação da lei revogatória da isenção, exceto nas hipóteses previstas no artigo 104, inciso 3º do Código Tributário Nacional, de acordo com a qual, apenas nos impostos sobre a renda e patrimônio, a revogação de isenções somente produz efeitos a partir do exercício seguinte ao que publicada a sua lei de revogação. A nosso sentir, esta regra deveria ser válida para todos os tributos. E qual seria a forma de efetivá-la? Bastaria compreender-se a isenção não como dispensa de tributo devido, mas sim como uma norma que mutila a norma tributária, que impede a ocorrência plena dos efeitos da norma tributária, impedindo o nascimento da própria obrigação tributária. Caso se entenda a isenção do ponto de vista doutrinário, consoante lecionam juristas como o professor Sacha Calmon, como uma norma que impede a ocorrência do fato gerador, esta revogação de isenção implicaria a criação de um novo tributo. Implicando a criação de um novo tributo, se sujeitaria automaticamente aos princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, trazendo mais segurança e efetivando de forma máxima o princípio da não surpresa do contribuinte. Apenas para finalizar este tópico, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, assim como já decidiu que não fere o princípio da legalidade da reserva de lei a fixação da data de pagamento do tributo por decreto, também já entendeu a mesma Corte, de acordo com a súmula 669
do STF que norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ou seja, se a norma transferir do dia 10 para o dia 5 de todo mês o pagamento do tributo devido, desde que ela tenha sido feita, obviamente, em tempo hábil, ou seja, antes do dia 5, com uma mínima antecedência, não há que se falar em aplicação da anterioridade anual ou da anterioridade nonagesimal para esta mera mudança de dia de pagamento do tributo, que, ademais, como já visto, pode ser feita sem lei que a preveja. Por fim, mas não menos importante, princípio da irretroatividade em matéria tributária, que está diretamente ligado com o princípio da proteção da confiança do contribuinte. O contribuinte deve confiar no sistema jurídico. Quanto menos oscilações houver no sistema jurídico, mais confiança se terá no sistema, menos litígios existirão. Aqui vale um adendo. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que contribuintes e fiscos litigam aos milhares em todas as esferas, trazendo mais trabalhos para os nossos tribunais, que já se veem com tanto volume, com um volume considerável de ações para solucionar. Esses litígios decorrem, muitas vezes, da oscilação em relação às regras aplicáveis a determinado caso. É nisso que foca o princípio da proteção da confiança. O princípio de acordo com o qual o contribuinte deve operar em um sistema jurídico tributário estável. E um sistema jurídico tributário estável é um sistema no qual a irretroatividade da lei é interpretada não como a irretroatividade da lei tributária apenas, não como o fato de a lei tributária produzir efeitos apenas pro futuro, respeitadas a anterioridade anual e respeitadas a anterioridade nonagesimal. Não. A anterioridade, ou melhor, a irretroatividade, não é apenas da lei tributária. A irretroatividade é do direito como um todo. A jurisprudência traz normas tributárias. Os atos do Poder Executivo e também as leis têm consequências tributárias. Portanto, reza a Constituição, tanto no artigo 5º, inciso 36, como no artigo 150, inciso 3º, a linha A, especificamente para o direito tributário, que é vedada a aplicação da lei tributária a fatos geradores ocorridos antes do início da sua vigência. Ou seja, a lei tributária, ela não se aplica a fatos geradores que ocorreram antes da sua publicação, salvo nos casos previstos no artigo 106 do Código Tributário Nacional, em havendo lei interpretativa ou havendo lei tributária que comine penalidades mais benéficas para o contribuinte, tal e qual no direito penal. A lei no direito penal que reduz a pena para determinado crime beneficia aqueles que estão sendo julgados pelo crime ou que estejam até mesmo cumprindo a pena. No direito tributário, a lei que reduz a penalidade para determinada conduta retroage, beneficiando aquele que cometeu um ilícito tributário no passado. Tirante estas hipóteses, não há retroatividade admissível na lei tributária. Mas uma retroatividade que tem preocupado sobremaneira os contribuintes é a interpretação da lei pelos tribunais. Apenas para exemplificar. Até o ano de 2005, o Supremo Tribunal Federal entendia que a redução da base de cálculo do ICMS não trazia qualquer consequência para o direito ao crédito do contribuinte beneficiado com a redução da base de cálculo. Sendo tributo não cumulativo, aquele contribuinte que vendia a mercadoria com esse benefício de redução da base de cálculo, que reduz o valor do imposto devido, mantinha integralmente os créditos oriundos da aquisição de insumos tributados necessários à sua atividade. Entretanto, em 2005, em uma votação plenária, a Suprema Corte mudou de entendimento, o que é normal, sempre
se evolui com o entendimento jurídico para um ou para outro lado. O grande problema foi que, com a mutação jurisprudencial ocorrida em 2005, vários contribuintes passaram a ser autuados por terem aproveitado integralmente os créditos de ICMS nos exercícios passados, 2004, 2003, 2002, na época em que vigorava o entendimento de acordo com o qual o direito ao creditamento do ICMS era integral mesmo nas hipóteses de venda com redução de base de cálculo. Isso gera insegurança jurídica. Portanto, o que se propõe e atualmente o que se discute nos tribunais é a possibilidade de se conferir efeitos prospectivos, efeitos futuros a mutações jurisprudenciais que, agravando a situação do contribuinte, imponham uma conduta que até então chamada pelos tribunais superiores. Esta discussão que está na pauta do dia nada mais é do que a efetivação por completa do princípio da irretroatividade, que não se limita à lei tributária, mas deve ser de todo o direito, pois isso visa a proteção da confiança do contribuinte e a busca de estabilidade no sistema jurídico. Vocês têm alguma dúvida até o momento? Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. A modificação da jurisprudência do STF, que agrava a situação do contribuinte pelo poder de antigar fatos geradores passado, gera dever de pagar tributos e até então era dispensada pela jurisprudência da Suprema Corte. Bom, a pergunta, pelo que entendi, é o seguinte: pode o Supremo Tribunal Federal, modificando seu entendimento em relação a determinado assunto tributário, modificação esta que agrava a situação do contribuinte, modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade de uma norma e dizer, este novo entendimento que gerará o dever de pagar mais tributo doravante se aplica somente a partir da data de publicação deste acórdão, que, ainda que seja inter partes, é uma orientação emanada da mais alta corte do país? Esta é uma discussão que está sendo tratada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta é uma discussão que busca, se exitosa a tese de proteger-se a confiança dos contribuintes, trazer uniformidade para o sistema tributário, trazer segurança, trazer confiança, reduzir as oscilações, permitindo que os planejamentos empresariais sejam feitos com maior grau de previsibilidade, ao menos em relação aos tributos. Resumindo nossos pontos de hoje, tratamos dos principais princípios constitucionais tributários, que são o princípio da legalidade, que comporta poucas e tópicas exceções na Carta Magna, os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, que veiculam o princípio, são corolários do princípio da não surpresa, de acordo com o qual não se deve surpreender o contribuinte com uma tributação repentina, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, também previstas de forma exaustiva no texto constitucional. E, por fim, mas não menos importante, analisamos o princípio da irretroatividade da lei tributária, que deve ser compreendido atualmente como o princípio da irretroatividade do direito tributário como um todo, que busca proteger a confiança do contribuinte no sistema jurídico tributário. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Caso queiram rever as aulas, basta acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Até a próxima aula. Muito obrigado.